Precisamos falar de Internacional. Afinal, o Baldaço tá pé da vida já com o Roger. Aliás, eu vi muitos hoje perfis no Twitter do Internacional pedindo a cabeça do Roger, hein? Sim. Dizendo para recontratar o Eduardo Cudê, dizendo para a diretoria se mexer. Muita gente se questionando como que o trabalho do Roger derreteu tão rapidamente. Tomou 11 gols em uma semana, cara. E assim, cara, é um trabalho que começou muito bem. Ele sai do Juventude, vem pro Internacional, ele arruma muito rápido o time passa a jogar bem. O Internacional foi o líder do segundo turno no Campeonato Brasileiro passado. Não foi campeão porque o primeiro turno foi horroroso e graças ao Roger o time se recuperou. Aliás, o segundo turno do campeonato passado teve líder Roger e vice-líder Ramon Dias, hein, pelo Corinthians. Dois caras, o Ramon já caiu e o Roger ameaçado. Cara, mas o trabalho do Roger é isso aí, cara. E aí muita gente fala exatamente isso, Felipe, assim, que o Mas trabalho do Roger historicamente é um trabalho que começa bem, dá uma certa liga e depois de um certo tempo derrete, assim. Cara, o trabalho dele é isso. Ele chega no time, ele arruma de forma rápida até, consegue dar um padrão pra esse time. O time joga bem, joga um futebol vistoso pra crítica geral. Futebol de toque de bola, de posse de bola, de jogadas bonitas e tal. Encanta. E aí, em questão de 2, 3 meses, derrete. E é o que tá acontecendo com o Inter, cara. Foi o que aconteceu no Palmeiras, foi o que aconteceu no Fluminense. Foi o que fez o Roger sair do mainstream do futebol brasileiro, assim. Foi o que fez ele ser questionado. E aí no Inter ele começou muito bem, como você falou, ano passado, foi líder do segundo turno, jogou um futebol legal. Esse ano ganhou o gauchão desse Grêmio aí, que é um Grêmio que tá lá embaixo, que não consegue jogar bem. E aí acho que supervalorizaram o que o Inter fez no gauchão, né? E no Brasileirão a resposta tá vindo. Na própria Libertadores também tá tendo alguma dificuldade. Perdeu do Atlético Nacional essa semana Me fora de responde uma casa. pergunta. Quando você olha para esse time, o time os 11 e para o elenco do Internacional, o que, independentemente do técnico, tá? O que você espera em termos de resultado desse material humano? Espero o G4 no mínimo. Você Classificação na acha que é um Libertadores. time para G4 ou você acha que a gente tem a percepção que é justamente pelo trabalho que o Roger fez ano passado? Porque ano passado, antes do Roger, estava na zona do rebaixamento. Cara, Não, mas o não time não podemos é, nos esquecer disso, tá? Não podemos nos esquecer disso. Que era um mas o time time que não, ano o passado, time não é antes ruim, do cara. Roger. Tá bom, mas dentro do futebol brasileiro, do jeito que tá forte, você imagina esse time, pelo menos, obrigação G4, esse time. Eu acho. Eu discordo, assim, Cara, completamente. Desculpa. olha esse meio de campo, cara. Fernando, que tava na Europa até pouco tempo, Quantos anos? e é bom Quantos volante. anos? Não, ele tem mais de 30. Não, mais de 30 não, mais de 30 tem eu. Mais de Esse, 35, sei esse, lá. tem, esse tem pelo menos uns 52. Deixa eu ver aqui. Bruno Fernando, idade. Henrique, ex-Palmeiras. Thiago 37 Maia. anos, ô Felipe. Mas ele Desculpa. tá jogando bem, Tudo cara. bem, mas você Tá não jogando pode. bem. Tá bom, vai, quem mais? Thiago Maia, que tava Tá. até pouco tempo quase indo pro seu time. Jogador superestimado e você já vinha falando isso. Você mesmo é o cara Sim, que mais fala que o Thiago Maia, sim, quando o Santos sim. estava contratando, estava metendo pau. Assim. Sim, mas ele no Inter ele jogou mal. Não, ano passado ele tava muito bem. Esse Bruno ano. Henrique, que é capitão, que jogou no Quantos anos? Palmeiras. Ah, não sei também. Alan Patrick, que até um mês atrás estavam pedindo na seleção brasileira, melhor Bruno meia do Henrique, Brasil, e com 35 razão. anos. E 35 com, anos. e com E, razão, cara. e Alan Patrick. Alan Patrick, idade. 33, ó, um meio de campo que tem um cara de 37, um cara de 35 e um cara de 33 no futebol que mais se joga no mundo. Isso é A brigar gente, pra G4 a no, gente no vai futebol julgar o time brasileiro? pelo, a gente vai julgar o time pela idade dos caras? Felipe, Ou pelo que eles fazem em campo? não, mas eu acho que a idade diante Por que do. que até um mês atrás eles estavam jogando bem? Eu Mesmo acho, velhos, e todo mundo tava eu elogiando. acho que Ah, o trabalho justamente. do Roger é Eu um dos acho que melhores do Brasil. E era. eu acho que justamente por causa da idade. Porque caras mais velhos, diante do momento que você começa a jogar quarta e domingo, dividir competição internacional e competição nacional, eles tendem a não aguentar o tranco físico. Simples, cara.
Ou não, isso eu tô inventando. Quando você Não, olha para o tá. meio, quando você olha para o meio de campo, que um cara tem 37 anos, o outro tem 35, o outro tem 33, desculpa, você exigir que esse time brigue por G4 num ano maluco, os caras disputando competição internacional, no grupo da morte. Eu olho para esse time, desculpa, a minha perspectiva de olhar de fora, assim, não existe Roger, não existe nada. Esse elenco foi colocado lá. Ninguém tem técnico. Eu não coloco esse time como um dos melhores 4 do Campeonato Brasileiro. Esse elenco como um dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro, nem de longe. E tô dizendo isso porque... É caro, hein? Hã? E é Não, caro esse mas assim, eu acho que isso também é uma outra questão, porque existem muitos elencos que são supervalorizados em termos financeiros. Foi muito mal montado por suas diretorias. Você quer um elenco... É que eu não posso revelar ainda, cara, quanto custa o elenco do meu time. Tô guardando essa informação. Mas eu vou te falar, assim, dá pra abrir... assustador Dá também. pra abrir que o elenco do Santos é fácil um dos 3 mais caros do Brasil hoje, tá? Isso é inacreditável. E aí, onde o Santos tá? Tá em 19º. Tá em penúltimo. Isso é inacreditável, cara. Não, então, mas é o que eu tô te falando, cara. Quantas vezes o Corinthians brigou pra não cair com o segundo elenco mais caro do Brasil? O Fortaleza foi terceiro com um dos elencos mais baratos do Brasil. Não é por aí. Não é por aí que a gente vai analisar. Quando eu olho para esse time, vendo um meio de campo, que é o coração do time, cara, sub-40, eu acho bom, mas é um meio de campo velho. E gente velha não consegue aguentar o ritmo do futebol brasileiro. Gente velha aguenta o ritmo do Inter Miami. Mas aqui do futebol brasileiro, cara, não dá. Como é que você vai jogar 80 jogos na temporada com um meio de campo sub-40? Cara, o Diniz ganhou a Libertadores, cara. Ganhou a Libertadores. Onde estava no brasileiro? Não brigou pra não cair. Então, não, tudo bem. Mas eu não tô dizendo que o Inter vai brigar pra não cair. Tô dizendo que não é G4. O Fluminense não foi G4 com o sub-40 do Diniz. Não foi, cara. Brasileirão é outro papo. Eu acho que o jogo do Internacional, esse elenco que o Internacional tem, é um elenco pra sim brigar por Libertadores. Eu coloco o Internacional como um dos favoritos da Libertadores. Esse time é pra brigar por G4 e pra brigar por Copas também. Se o Roger souber dosar. A questão é, ele esticou a corda no gauchão, porque o Inter precisava ganhar o título para dar uma resposta, não ganhava há muitos e muitos anos, vinha sendo uma piada pro gremista, etc. E a gente sabe como isso pesa, a gente sabe como foi importante pro Inter ganhar esse gauchão. Basta ver a comemoração dos caras, os caras chorando, festa no Beira-Rio, jogador, enfim, uma catarse no Beira-Rio, foi esse título em cima do Grêmio. E ele esticou a corda no gauchão, jogou a Vera com esse meio campo. E talvez a conta esteja sendo cobrada agora. Mas não é sobre a idade. Você consegue entender? Você caiu aí, eu acho. Ou eu caí. Quem que caiu, gente? Um dos dois caiu aí. Tô aqui. Travou pra mim aqui. Ninguém caiu não, pô. Tamo aqui. Tá, mas então, você consegue entender que quando a corda aperta fisicamente, a tendência de um meio de campo mais velho é piorar, fazer jogos de menor intensidade? Eu acho que é isso, por aí. E o Roger tá tentando mesclar. Só que aí ele mescla, e aí você vai ver, pô, a mescla é colocar uns jogadores que se olha assim, tipo, nossa, cara, quem é o volante Ronaldo, assim? Quem é o Tabata? Então, mas aí não vai jogar, velho. Mas aí isso aí é o Luca, mas é o que eu te falei, isso aí é o elenco que eu te perguntei, o time, o elenco jovem. Então, o elenco jovem não tem qualidade pra segurar. Tomou 4 do Botafogo ontem, o Botafogo dando 7 chutes no gol. Mas você falou que esse elenco, na sua visão, é um elenco de G4. Como com esses caras que você tá me dizendo? Com esse time titular. Com o time titular. O time do Inter eu acho pra G4. Agora, o elenco... Mas Campeonato Brasileiro é elenco, Felipe, não é time. Campeonato Brasileiro é elenco, cara. Você sabe muito bem disso. Se você não tiver elenco, você não segura um Campeonato Brasileiro. Sim. Entendeu? Então não consigo visualizar o Internacional no G4 de maneira alguma. A gente conseguia visualizar, e aí por isso que a minha defesa ao Roger, justamente pelo fato do Roger ter
colocado esse time num outro patamar, ter melhorado muito individualmente alguns jogadores e melhorado o time como um todo. Por isso que eu falo, o seguinte, ó, o Roger, ele tá fazendo agora, esse ano, um trabalho questionável? Com certeza. Merece críticas? Merece. O Baldasso, daqui a pouco eu vou colocar lá, tem que ficar bravo? Tem que ficar bravo. Só que assim, você acabar simplesmente com o trabalho agora, derreteu, não tem mais jeito, depois de tudo que o cara fez, eu acho suco de futebol brasileiro, assim. Sabendo o que o cara já fez, sabendo as características do elenco, que os principais jogadores do Inter são sub-40, sabendo que é um elenco muito caro para aquilo que o Inter, para aquilo que oferece. Eu não vejo, embora o Roger, mais uma vez, mereça críticas, mereça ser criticado. A gente criticou até o Abel Ferreira aqui tempos atrás. Demissão, desculpa, eu acho absolutamente... Por exemplo, se o Roger fosse demitido hoje, perdeu quinta, foi demitido, meu amigo, eu faço um lobby para ele entrar no lugar do Kleber Xavier, assim, para ontem, cara. Porque eu acho um bom técnico. Esse cara estava sendo cogitado para a seleção brasileira há meses atrás. De repente veio uma sequência de derrotas, o cara não presta. A gente é muito imediatista. Com certeza. Derreteu, o trabalho dele é sempre assim, derrete. Mas será que algum trabalho dele ele teve respaldo quando chegou nesse momento de instabilidade, ou ele foi demitido de todos? E não teve nem tempo para mostrar que ele poderia reerguer? Eu acho que ele teve momentos pra mostrar que poderia reerguer e não conseguiu. Não conseguiu. Eu falo isso porque ele treinou meu time. E ele cai pro Fluminense em 2018, no Maracanã, numa derrota por 1-0. E aí vem o Filipão e o Palmeiras engrena uma sequência histórica de vitórias no Campeonato Brasileiro, termina com a melhor defesa e o melhor ataque. Alguma coisa o Filipão fez de diferente que o Roger não conseguiu fazer. É isso, cara. Como que um time toma 11 gols em uma semana, velho? Toma 4 do Corinthians no sábado, toma 3 do Atlético Nacional e toma 4 do Botafogo de novo. Eu acho que, cara, não é legal, tem que ser criticado, mas eu acho que não é pra demissão, sinceramente. Não tô aqui pedindo a cabeça do Roger. Longe disso. Acho que ele tem muita qualidade. E acho que ele pode, se o Inter souber dosar, saber... Ó, vamos jogar o Brasileirão ou vamos jogar a Libertadores da Vera? Um dos dois. A Libertadores eu acho que o Inter ainda tem chance de classificar, mas vai ser difícil. Cara, a gente viu um Renato Gaúcho fazendo isso no Grêmio 200 mil anos, assim. Abandonando o brasileiro pra jogar competição internacional e se mantinha no cargo, assim. Sem ganhar nada. Ganhou uma Libertadores lá em 2017. Um Grêmio cheio de refúgio. Cheio de refúgio, entendeu? Eu sinceramente acho que falta pro Roger uma comunicação melhor nesse sentido de falar pra torcida, nosso campeonato, a gente tem um time mais velho, nosso campeonato é Libertadores e quando a coisa dividir com o brasileiro, a gente vai priorizar. E, mano, meter o time mesmo B no Brasileirão e quando der, entendeu? E é isso, assim. Eu acho que ele devia atacar uma frente só. Eu acho que essa coisa dele querer abraçar o mundo e tudo mais, sem ver a característica do próprio elenco, vai afundar o trabalho dele. Eu acho que ele precisa ter uma leitura melhor. Agora, não acho que ele seja ridículo, mal técnico, como estão falando aqui, gente. Vocês estavam elogiando o cara há um mês atrás. É ser muito imediatista, sabe? O Felipe fala, pessoal, adoro o Roger como pessoa, mas como técnico nunca foi grande coisa. Todo mundo deu graças a Deus quando saiu do Fluminense. O pistoleiro fala aqui, superestimaram o Inter por conta do fraco gauchão. Não, cara, por conta do segundo turno do Brasileirão do ano passado. O Inter foi líder do Brasileirão do ano passado. Não foi só o gauchão, cara. Não foi só o gauchão. O Inter termina o ano passado como o melhor time do futebol brasileiro, no Brasil, assim. No Campeonato Brasileiro, quero dizer. Ficou esquisito. Eu acho que o goleiro do Inter lá, o uruguaio, o Rocher, tá fazendo muita falta, cara. Exatamente. Esse goleiro aí, o Anthony, cara, com todo respeito. Um goleirinho que não passa nenhuma segurança, não passa, sabe? É um goleiro... Pois é, cara. E o Rocher, pra mim, era o melhor goleiro do futebol brasileiro em dado momento. O Rocher era monstro, velho. E qual que é a situação dele?
Cara, eu não sei, acho que ele tá machucado, cara. Mas você não sabe qual que é a gravidade da lesão, Deixa eu ver etc. aqui, Quando não sei. volta. Ó, Se enquanto alguém isso, eu vou souber colocar aí. o senhor Baldaço aqui, Felipe, porque ele tá pistola. Boa. O Baldasso é uma figura, velho. Aqui, ó. Acabou a paciência. Ou arruma a casa ou a casa cai. Ou arruma a casa ou a casa cai. Mas quanto tempo tem para isso? 4 dias. 4 dias para arrumar a porra dessa casa. É quinta-feira. O cara fala como se ele fosse o presidente do clube, assim, né, cara? Tipo assim, eu vou te demitir, assim. O cara se É, sente. cara, mas é o que virou a internet, virou isso aí, cara. Não, mas assim, ele se sente assim, o juiz entendeu, tipo assim, eu vou te demitir. Se você não arrumar a casa, você tá demitido por mim, assim. E tudo que eu disser, a diretoria vai acatar, porque eu sou Ah, o grande é. influenciador do Internacional. É de uma arrogância, cara, É isso, cara. de uma prepotência, assim. E assim, mas é talvez de uma arrogância também correspondida, porque eu acho que essas pessoas, como o Baldaço, estão sendo muito ouvidas, cara. Eu não tenho nada contra o Baldaço pessoalmente. Não, não sei o que o Baldaço pensa sobre nada, da vida, Ó, etc. só informação aí, o Rocher, ele fraturou o dedo da mão esquerda na primeira rodada contra o Flamengo. Ah, então não tem previsão? Deixa eu ver aqui. Pela matéria aqui não fala. Mas é isso, cara. Tá um desfalque importantíssimo pro Inter. Importantíssimo. E assim, eu assim, não tenho nada contra o Baldaço, mas assim, eu, sinceramente, cara, o problema não é ele dizer isso. O problema é que provavelmente se o Inter não ganhar na quinta-feira, o Roger vai cair mesmo, porque esse é o modelo do futebol Não, brasileiro. acho que não cai, não. Ah, velho, eu não tenho muita certeza, mano. Não, acho que não Sinceramente. cai, não. Não cai. Se o Inter fizer isso aí, é amadorismo, cara. Então, mas é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar, sacou? Eu acho que, cara, o Roger já provou que pode fazer um. E é normal, mano, às vezes passar por um momento de instabilidade, sabe? Sei lá, eu daria um voto de confiança, mas enfim. E se mandar embora, já demite o Kleber Xavier aí, que já a multa é baixa, e traz o Roger aí, o Marcelo Teixeira. Porque, puta bom treinador, cara. Bom treinador. Cara, a internet virou isso aí, cara. Os grandes times têm grandes influenciadores na internet que, com suas opiniões, às vezes, muitas vezes, né, com suas opiniões ácidas e imediatistas e emocionadas, acabam contaminando e formando uma opinião no torcedor que é isso, que é quinta-feira, Que tem que ganhar sabe? todo jogo, assim. Mano, a internet virou isso aí, cara. Por isso que eu não, de novo, por isso que eu tenho muito pé atrás em Mas um aí você dia podia fazer diferente, né, cara? fazer um canal do Palmeiras, porque eu acabaria me deixando contaminar pelo imediatismo, assim. Eu acabei fazendo isso no Paulista, eu tava brincando com meu pai ontem, e aí ele, caramba, meu, e a gente tava surtando no Paulista, né? Porque, pô, o Paulista, a gente tava louco aqui. Eu falei, pai, mas naquele recorte tava difícil. Pô, o Abel não tava. O time tá jogando mal, etc e tal. Ele, mas é o Paulista, a gente tava arrancando os cabelos aqui. Porque o Palmeiras não perdeu pro Novo Horizontino, assim, no começo do ano, com um time totalmente diferente. E você olhava na internet, os principais nomes aí da chamada mídia palestrina, mídia palmeirense, os caras querendo a cabeça do Rafael Veiga quando perdeu o pênalti pro Corinthians. Querendo a demissão do Abel, acabou o ciclo. E eu acabei me deixando contaminar, acabei corroborando com essas opiniões. Cheguei a postar, pô, acho que acabou o ciclo mesmo. O Abel não consegue tirar mais nada desse elenco. E olha aí o Palmeiras onde tá. Na liderança do Brasileirão, na liderança da Libertadores, com os jogadores desempenhando com confiança, o elenco fechado, todo mundo participando, todo mundo jogando. Isso é a mão do treinador, recuperando jogadores que pra gente já tinham ido, que é o Felipe Anderson, que é o Giai. Esse é o Abel Ferreira, isso é treinador. E aí a gente fica igual trouxa aqui agora. Pô, é verdade. E a internet é isso, cara. É muito. Você falou que a gente não pode ser imediatista, mas a maioria dos formadores de opinião, de opinião dos clubes são imediatistas pra caralho. São imediatistas, ele tem que dar a cara no pós-jogo aqui no YouTube e sangue, e é isso. Pô, é foda, cara. É foda.
É muito louco, porque daqui a pouco o Inter engrena 5 vitórias, aí eu quero ver a cara do Baldasso. O que ele vai falar? Ele vai falar o quê? Ah, mas Vai deu elogiar. jeito. Ah, mas eu disse. Ah, mas era isso. Não vai falar É nada, sempre cara. assim. O trabalho dos caras é pelo contrário, ele vai capitalizar na derrota e vai capitalizar na vitória, assim. É isso que é assim que funciona. Pois é. Mas enfim, bom, eu sou contra essa possível demissão do Roger. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.